Gosto sempre de lembrar que quando a gente estuda um trecho de qualquer texto que nós trabalhamos aqui na palavra do codificador, assim como qualquer outro trecho que a gente estuda nas palestras, eles são sempre parte de um todo que é realmente fantástico. Então, ele é bom para a gente refletir sobre um ponto, que afinal a gente tem a necessidade de, às vezes, focar em determinados pontos. Mas é importante a gente sempre lembrar desse todo. Por exemplo, esse capítulo, que é o capítulo 17, é do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Sede Perfeitos. E é esse o caminho que todos nós devemos percorrer enquanto estamos aqui na Terra. Na verdade, toda a nossa jornada como espíritos mortais é exatamente nesse sentido de evoluirmos. E nesse trecho em específico fala do homem no mundo. E nós estamos num planeta bastante complicado, que é o chamado planeta de provas e de expiações. É complicado na nossa visão, porque a nossa visão ainda é daquela pessoa que ainda não tem noção do todo. Nós ainda não temos noção, por exemplo, de como o universo funciona. Nós ainda não temos total noção, por exemplo, das noções que Deus nos transmite, de tudo aquilo que chega a nós por meio dos irmãos superiores. Se não me engano, tem um trecho, não lembro agora se no Livro dos Espíritos ou se foi numa lição de Emmanuel, que a gente não tem noção de todas as conexões que acontecem. O pouco que a gente sabe e que a física nos ajuda a entender, por exemplo, são as conexões de rádio, são as conexões hoje das ondas da internet que nos chegam, como neste momento estamos aqui em conexão. Mas há muitas outras coisas. Por exemplo, como é que você pensa aqui e bate lá? Você pensa em alguém e esse pensamento chega até essa pessoa de alguma forma por meio da prece. Tudo isso é parte de uma situação que ainda não temos total controle, nem total condições de dizer que é assim ou é assado. Então, por isso que nós pegamos esse trecho, que afinal a gente veio, é um sorteio, tinha uma professora que falava sorteio ou azarei, mas nesse caso é um sorteio sempre, que afinal todas as palavras são importantes para nós analisarmos o nosso ponto de vista e trazermos alguma contribuição para a nossa reflexão. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Naturezas diferentes porque cada um está num patamar. Nós todos estamos em processo de evolução e apesar de basicamente todos sermos espíritos imperfeitos, se a gente olhar, por exemplo, lá no item 100 de Livro dos Espíritos, que começa a análise da escala espírita, mesmo dentro dessa categoria de espíritos imperfeitos, que seriam espíritos de terceira ordem, nós temos ali uma quantidade que Kardec divide em 6, mas a bem da verdade, cada um de nós está num patamar evolutivo diferente. Então, nós temos aqueles que têm uma natureza ainda muito voltada para o mal, temos aqueles com uma natureza mais neutra, temos nós que estamos nos esforçando aqui com o estudo, com uma autoeducação, de tentar nos tornarmos espíritos cada vez melhores ainda. Então, tudo isso é um processo evolutivo e que cada um está num patamar diferente. Não adianta a gente querer perfeição de todo mundo, isso é um outro erro nosso. E é importante que a gente passe a entender exatamente o porquê de cada um estar nesse patamar. E é bem difícil, especialmente nos momentos em que a gente vê uma polarização muito grande. E a gente, às vezes, fica com o coração na mão porque a gente quer amar, mas às vezes esse amor não consegue chegar da maneira como a gente quer. Mas a gente tem que lembrar da parábola do semeador. A gente planta, a gente coloca a semente ali. Em algum momento vai germinar. Então esse é um papel de se lidar com os caracteres opostos. E aí coloca outra coisa aqui, não choqueis a nenhum daqueles com que estiverdes. Por quê? Nem sempre o choque funciona. Às vezes o choque pode causar uma espécie de efeito exatamente o contrário daquele que a gente imagina. Se tiver que chocar, deixe esse choque por conta de Deus. Não sejamos nós um instrumento que vá fazer a pessoa, às vezes, se recolher. Tem pessoas que com choque reagem, tem pessoas que com choque se recolhem, ou seja, continua no mesmo caminho. Por isso que somente Deus sabe o momento certo.
Cabe a nós a sensibilidade de saber a melhor maneira de falar e, às vezes, do calar. E muitas vezes depende de a gente estar atento. Que a gente também tem que perceber o momento que nós seremos instrumentos do Pai para despertar ou desabrochar do nosso irmão ou da nossa irmã. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. E que herança é essa? Não é essa herança que a gente imagina com a morte do pai, ou a morte da mãe, ou a morte, sabe lá de Deus quem. A herança é a nossa própria herança, que são nossos atos, palavras e pensamentos. É o plantar para colher em breve tudo aquilo de bom que a gente pôde cultivar com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação de amor, de paz, de fraternidade, de caridade. Então é isso que a gente tem que procurar plantar. E a consciência limpa vem exatamente de você ter conseguido se esforçar. Acertou? Nem sempre a gente acerta, mas a gente sabe que Deus leva em conta a nossa intenção. Então, tememos cuidado também com isso. Cuidado com o choque, porque às vezes o choque pode não ser a melhor solução, deixemos que Deus cuide disso e a gente cuida também de envolver esse irmão que estiver nessa condição um pouco precária, ou essa irmã também em condição difícil, e tenhamos esse cuidado de manter a nossa consciência limpa, ou seja, cumprir a lei de Deus conforme ela está na nossa consciência e de acordo com aquela velha máxima, ama ao próximo como a ti mesmo, lembrando de amar a Deus sobre todas as coisas, mas fazer aos outros somente aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos.